Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria chamar aqui o irmão Itamar e a irmã Vera, por favor. Irmão Itamar Franco e a sua primeira dama. Amém? Irmão Itamar Franco e a sua primeira dama. Amém. Queridos, irmão Itamar e a irmã Vera, eles são os responsáveis por termos aberto um trabalho lá em Magé, onde a gente está. Eles começaram fazendo um evangelismo com crianças, realizando alguns cultos, ganharam 10 cadeiras, não foi isso, irmão Itamar? E depois comunicaram isso ao pastor, o pastor Daniel nos levou lá, e com o tempo a gente alugou um espaço onde nós nos reunimos hoje. Mas os desbravadores foram o irmão Itamar e a irmã Vera. Que os irmãos não esqueçam nunca de orar por esses nomes, Itamar e Vera. Porque se existe o trabalho lá em Magé hoje, graças a Deus pela vida desse casal. Amém? Pode sentar, irmão Itamar e irmã Vera. E eu queria pedir a todos os irmãos que vieram de lá para ficar em pé, inclusive o nosso irmão Márcio, a tia Valéria, o Luiz, todo mundo aí, ó, Denise, porque Denise não é daqui não, eu empresto ela para vocês às terças-feiras, mas ela não é daqui não. Perderam. Irmão Itamar começou lá com esse trabalho de evangelismo, nós alugamos um espaço, começamos a cultuar ao Senhor. O irmão Itamar toca violão, depois chegou o Márcio, que às vezes arranha o violão, a gente tem que mandar para consertar, para tirar os arranhões, né, Márcio? Também que nos ajuda muito, muito. E agora nós recebemos o Daniel, aquele escurinho que está ali de camisa amarela, que também toca. E os irmãos estão aí conhecendo os nossos irmãos. A irmã Marlene, que nós batizamos aqui, a irmã Marlene é a nossa mamãe, lá de Magé. Então, eu queria que os irmãos orassem por esses irmãos, a Juliana e a Stephanie que cantaram aqui, que vocês orem pelas famílias. E nós ainda estamos desfalcados da irmã Sônia, da irmã Roseni, da irmã Ângela e do irmão Juraí. E especialmente do irmão João, que teve que se mudar hoje para Campo Grande. O irmão João é um irmão que eu peço aos irmãos, orem pela vida do irmão João. É um amor de pessoa. É uma pessoa super especial. Tem um problema de enfermidade, faz tratamento, quimioterapia. Os irmãos orem pela vida do irmão João e orem por esse grupo aí. E eu queria que orassem pelo irmão Itamar, pela irmã Vera, pelo Márcio e pela Valéria, pelo Luiz, que está lá conosco, esses irmãos que estão na frente da batalha. Quem está na frente é atingido primeiro. Que os irmãos, pode sentar, irmãos, que a igreja ore por nós ali em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias. Eu vou ler 2 textos nessa manhã de Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versos 35 em diante. E depois Mateus 16, a partir do verso 24, nós vamos estar lendo. Mateus 9, 35. Todo mundo encontrou? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Luiz, para nos ajudar a decorar isso lá em Magé, ele fez uma tabíblia periódica. Lembram da tabela periódica lá da química, não é isso? Ele fez a tabíblia periódica para nos ajudar a decorar os livros da Bíblia. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Amém? Amém. Leiamos então. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou ler também o verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 16, a partir do verso 24, também para a gente ler nessa manhã em nome de Jesus. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Irmãos, eu quero começar essa palavra nesta manhã com uma pergunta para os irmãos. O texto primeiro que a gente leu diz que Jesus andava pelos povoados, pelas aldeias, pregando o evangelho do reino, e que ele viu as multidões e ele compadeceu-se delas, porque elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E aí eu gostaria de perguntar para os irmãos, qual a visão que nós, a igreja, qual é a visão que nós temos do mundo aí fora? Como nós olhamos para esse mundo? De que maneira que nós olhamos para o mundo que está aí fora? Logo depois da porta de saída da igreja. Como nós olhamos para essa gente? Eu gostaria de ler para vocês aqui algumas situações de pessoas que nós deveríamos olhar para elas como Jesus olhou para aquelas multidões. Vocês que gostam de esporte, de futebol em especial, se lembram do Adriano, o imperador? Homem novo, no auge da carreira, envolveu-se com drogas. Cadê o Adriano? O Bruno, que sonhava disputar a Copa do Mundo de 2014, esse era um projeto que ele tinha de vida. Ele falou isso quando ele foi preso. O que leva um homem com todo esse sucesso, todo o dinheiro que tem, fazer o que fez? Eu não sei falar esse nome direito não, mas é que Amy Winehouse, aquela cantora com aquele vozeirão lindo. Vocês lembram o que foi encontrado no diário daquela mulher? A frase que foi encontrada no diário daquela mulher? Ela disse: quando eu gravar o meu primeiro CD, quando eu fizer o meu primeiro contrato com a gravadora, melhor dizendo, eu vou viver a vida que eu sempre sonhei. E a vida que ela sonhou foi álcool e drogas ilícitas. Morreu. Rita Lee, a roqueira mais famosa do Brasil, está agora envolvida com um processo aí na justiça contra uns policiais lá do Nordeste. Vocês viram na notícia? Na imprensa isso aí? Há pouco tempo nós vimos o cantor Chorão, morreu, não se sabe se de overdose. Agora o amigo Champion atirou na própria boca, depois de chegar de um jantar com a esposa. E o Maradona? E o Maradona? Vocês se lembram do Maradona? Fábio Assunção, que teve que fazer tratamento em centro de recuperação
para dependentes químicos. Felipe Camargo, um pouco antes, aquele atleta paraolímpico, Oscar Pistori, que chegou em casa e matou a namorada. Vocês se lembram disso? Como nós olhamos para essa gente? Qual é o olhar da igreja para esse povo? De que forma nós olhamos para essa gente? Mas eu não vou dar sequência a essa pergunta nesse momento, porque eu quero falar primeiro do segundo texto que a gente leu. E depois a gente vai voltar no primeiro texto e também a essa pergunta. O segundo texto que a gente leu diz que Jesus chegou para os seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Só que nessa manhã, queridos, eu não gostaria de abordar a questão da alma numa perspectiva escatológica. Não. Não quero falar dessa alma nossa que vai para o céu. Eu não quero falar dessa alma nesse sentido escatológico. Não. Eu quero falar da alma como sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque Jesus nos chama: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas negar os nossos sonhos. Quem tem aqui menos que 20 anos, levanta a mão para mim, por favor. Quem aqui tem menos que de 20 anos, assim como eu? Cheios de sonhos. Eu falei menos de 20, mas eu vou fazer 50 daqui a pouco, e eu sou um sonhador. Minha mulher sabe disso, eu sou um sonhador. Eu vou abrir mão do meu projeto de vida, dos meus sonhos de ser um médico, como o doutor Amaury Marques, de ser um grande teólogo, de ser um grande psicólogo, de ser o Freud da atualidade, para viver, para seguir a Jesus. Quantos de nós estão dispostos a abrir mão dos seus próprios sonhos e dizer a Deus: Deus, mostra-me os teus sonhos para que eu entre nos teus sonhos para a minha vida? A palavra negar aqui, irmãos, no original, ela quer dizer repudiar. É repudiar. Você olhar assim, ó, eu repudio essa atitude sua. A gente não fala isso? É repudiar a minha vida, repudiar os meus sonhos, repudiar o meu projeto de vida para seguir a Jesus. Estamos dispostos a isso? Mas eu quero dizer a vocês, queridos, perguntar para vocês por que é que Jesus nos convidaria a fazer isso, a repudiar a nossa própria vida e segui-lo. Qual a razão que leva Jesus a chegar para os seus discípulos e dizer: se alguém quer vir após mim, repudie a sua vida? Jesus, irmãos, é bom lembrar que Jesus estava na região da Galileia e os discípulos eram quase que todos de lá da Galileia. Lá eles viviam como pescadores no mar da Galileia. Vocês sabem disso. Vocês conhecem Lucas 24, após a morte de Jesus, os 2 discípulos no caminho de Emaú indo embora, dizendo: os sonhos acabaram. O que nos leva, irmãos, o que leva Jesus a convidar-nos a repudiar a nossa vida e segui-lo. Eu gostaria que a gente lesse o versículo 21 do capítulo 16, que diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos
que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Queridos, Jesus está nos seus últimos dias. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que está próximo o seu fim. E o seu o objetivo claro de Jesus ao falar isto, é dizer para os seus discípulos: olhem para mim, disse Jesus, olhem para mim, que renunciei o céu, que renunciei toda a glória, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas abriu mão disso e tornou-se homem e veio a sofrer até a morte de cruz. Jesus está dizendo: abram mão, repudiam a vida de vocês, assim como eu fiz com a minha vida, e daqui a pouco eu vou voltar para Jerusalém para entregá-la em favor de vocês e do mundo inteiro. Jesus quer chamar a atenção dos discípulos para a realidade da missão que eles vão assumir logo em seguida, logo após a sua morte. Jesus não falaria isso à toa, queridos. Ele tinha entregue uma missão para os seus discípulos. E ele precisava conscientizá-los de que a missão era mais importante do que os seus projetos de vida. Por isso ele diz: se alguém quer vir após mim, repudie a si mesmo. Renunciar a Jesus, ao contrário do que nós pensamos, irmãos, não é perda, é ganho, é lucro. O apóstolo Paulo vai nos dizer: porque para mim, Filipenses, se não me falha a memória, 1:21 ou 2:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Renunciar a nossa vida, e eu estou falando para você. Eu estou falando para você. Renunciar a nossa vida não é perder nada. Renunciar a nossa própria vida em favor da vida que Jesus tem para nós não é perder, é ganhar, é lucro. E aí, eu tenho mais uma pergunta. Nessa nossa busca por ter, por conquista, será que nós não acabamos por perder a nossa alma? Não é a alma escatológica, as emoções. Será que quando a gente passa ali na rua, que a gente vê um mendigo caído ali, nós nos compadecemos deles? Será que nós olhamos para essas pessoas que eu acabei de listar aqui para vocês, nós nos compadecemos dessa gente? Eu estava conversando com um irmão sobre isso, e ele disse para mim assim: mas o Bruno, e eu falei para ele assim, eu não vou falar, ele sabe. Eu falei: o Bruno faz parte de uma lista enorme de pessoas que nós deveríamos olhar para elas e nos compadecermos delas, irmãos. O Bruno não é só uma pessoa. O Bruno faz parte de uma estatística enorme. E nós? O que sentimos ao olhar para essa gente que tomam essas atitudes? O que nós sentimos? Nós olhamos para essa gente e achamos que eles são mais um? Ou eles são um bandido que merece ser preso? E merece mesmo, o Bruno merece ser preso sim. O céu ele não merece, mas eu e você também não merecemos e Jesus nos salvou. Eu e você não merecemos o céu também, mas Jesus, pelo seu amor, nos resgatou. E sabe como Jesus nos resgatou? 1852 chegava no Brasil Robert Calle, um missionário que veio criar a igreja congregacional, lá na cidade de Petrópolis, num trabalho com crianças.
E aí começa o cristianismo no Brasil. Um homem que abriu mão da sua vida, que estava lá na Ilha da Madeira e veio para esse Brasil afora. E nós estamos dispostos a olhar para essa gente e nos compadecermos delas? E aí eu gostaria então de voltar para o outro texto que a gente leu de Mateus capítulo 9. Mas antes de eu começar a falar para vocês desse texto, eu queria que o Roberto, quem está lá no Data Show, que mostrasse para nós um quadro aí do crescimento evangélico no Brasil. Eu vou ler aqui. A população evangélica do Brasil cresceu, chegando a 22,2% da população em 2010. Segundo resultados do Censo Demográfico do Instituto do IBGE, divulgado, isso foi em 2010, passa para mim, por favor. Em 30 anos, o percentual de evangélicos passou de 6,6% para 22,2% da população. Segue que eu quero ver outra parte. A parte agora da violência. Esse aí. Este gráfico mostra que se o crescimento constatado entre 91 e 2000 continuar, a população evangélica brasileira chegará a aproximadamente 55 milhões no ano de 2010. E se o crescimento, é 2020 na verdade, foi copiado errado. E se o crescimento continuar nesse ritmo, a igreja evangélica do Brasil alcançará 50% da população no ano de 2022. Passe. Esse quadro aqui que é importante, irmãos. 15,2 milhões, segundo estimativas realizadas por, como é que é o nome ali? E Nascimento, na última década, o país contava com um vasto arsenal de armas de fogo. 15,2 milhões em mãos privadas, 6,8 não registradas, 8,5 também não registrada, dentre elas 3,8 milhões em mãos de criminosos. O volume desse arsenal guarda correspondência com a mortalidade que origina. Os registros desse sim aí, que eu não consegui encontrar o significado dessa sigla, permite verificar que de 80 a 2010, perto de 800 mil cidadãos morreram por disparo de algum tipo de arma de fogo. Nesse período, as vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 38.892 em 2010. Um crescimento de 346,5%. Tá bom, pode fechar. Queridos, alguma coisa está errada com o nosso evangelho. Se vocês prestaram atenção, em 80, éramos 6,6% da população de evangélicos. Hoje, somos 22,2%. Cresceu assustadoramente o número de evangélicos. Mas no mesmo período, a violência também cresceu. A pergunta é, qual a diferença que o crescimento evangélico trouxe na população brasileira? Fez alguma diferença, irmãos? Pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana da Barra, ele fez um trabalho da sua pós-graduação falando sobre isso. E nesse trabalho ele vai dizer que o Brasil é o único país do mundo que a igreja evangélica cresce, mas a violência, a prostituição,
aumenta junto. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós não enxergamos um palmo após o nosso nariz. Nós queremos ter, sempre. Nós sempre queremos mais. Eu ouvi uma oração assim: Senhor, tire dos ímpios e dê aos justos. Que oração é essa, irmãos? Deus não vai tirar do ímpio para dar para o justo. Se você estudou, se você se capacitou, você está pronto para receber uma promoção no seu trabalho. Agora, se você não se capacitou, você não está pronto. E Deus não vai tirar de quem está pronto para dar para mim e para você. É esse triunfalismo, irmãos, que a igreja evangélica brasileira prega, que leva a gente não fazer diferença nesse mundo. Crescermos numericamente, mas não fazer diferença à nossa volta. Tivemos uma conferência missionária, um evento que tivemos aqui num sábado, e foi recomendado que terminássemos o mais cedo possível, porque estava feia a coisa aqui atrás de nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor André, que está fazendo esse trabalho lá na Coruja e em outras comunidades, tais qual a Coruja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos olhar para essa gente do jeito que Jesus olhava. E aí eu quero entrar no texto. Qual era o olhar de Jesus para essas pessoas? Olhar de compaixão. E nós somos o que de Jesus? Somos seguidores dele? Somos seguidores de Jesus? Se somos, temos que olhar para essa gente e nos compadecer delas. É preciso que a gente se compadeça dessas pessoas, irmãos. O texto nos diz assim, o verso 36. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A ação de Jesus, irmãos, de pregar o evangelho do reino, de curar toda sorte de doenças e enfermidades, essa ação é em decorrência da forma como ele olha para esse mundo. Ele olha, sabe como? Como ovelhas que não têm pastor, exaustas, aflitas. É assim que o mundo está, exausto, aflito, e nós precisamos olhar para esse mundo e vê-los assim, vê-los como ovelhas sem pastor, e nós precisamos trazê-las para dentro do aprisco do Senhor. Precisamos ir lá para buscar essa gente e trazê-las para o aprisco. É responsabilidade minha e sua. Os anjos queriam, mas Deus deu para mim, Deus deu foi para você essa missão, e nós precisamos trabalhar por essa obra, queridos. Jesus não vai cobrar de nós se nós irmos ao campo, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: se o atalaia ver o homem pecar e não falar nada, o sangue vai ser requerido da sua mão. Estamos precisando, irmãos, sermos um pouco mais compassivos. A gente não tem tempo para evangelizar porque a gente trabalha demais. E a gente trabalha demais porque a nossa casa precisa ser melhorada. O meu carro é 2004, eu preciso de um carro 2013. Ou melhor, 2014 já. Eu preciso de um carro 2014. Mas qual a diferença de um 2004 para o 2014? 10 anos, Marcão. 10 anos. Mas os dois não me levam ao mesmo destino? Leva. E se eu parar de gastar esse tempo trabalhando para comprar um carro de 2014 para ir para o evangelismo, para conquistar almas para o reino do Senhor? A gente pode olhar para aquela estatística que a gente leu aqui, para esses nomes que eu li aqui, e perguntar assim: o que eu tenho com isso? O que é que eu tenho com isso? Eu não mandei o Bruno matar ninguém.
Eu não mandei o Oscar Pistori matar a sua namorada. Eu não mandei o Chorão se embriagar de drogas e morrer. Eu não mandei o Champion dar tiro contra si mesmo. Eu não mandei. Isso não é problema meu. Nós podemos dizer isso, irmãos. Mas Jesus, quando ele olha para essas ovelhas que não têm pastor e estão exaustas e aflitas, isso é que me chama a atenção nesse texto, queridos. Isso é o que me chama a atenção. Porque Jesus não resolveu o problema dessa multidão, não. Mas ele era Deus e ele podia resolver, então ele era omisso também? Não, irmãos. Jesus, quando olhou esses homens exaustos e aflitos como ovelhas sem pastor, ele vira para os seus discípulos e fala assim: a seara, na verdade, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele vira para você, discípulo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês lembram lá de Isaías? Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aquela visão linda de Isaías. E aí Isaías, depois de ver essa visão linda, ter essa visão linda, melhor dizendo, né? Porque ver a visão é uma bênção, né, irmãos? Ter essa visão maravilhosa, ele fala assim: ai de mim, que vou morrer, porque eu vi o Senhor. Eu vou morrer. Mas aí sai lá um anjo com uma brasa e queima os lábios de Isaías e diz: olha só, os seus pecados foram perdoados. E aí Deus faz a mesma coisa que Jesus fez. Faz a mesma coisa. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O rei Uzias morreu. A esperança acabou. Aí de novo, Deus não resolve o problema. Mostra para Isaías o problema. E pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí o profeta Isaías, irmãos, responde aquilo que eu e você não falamos. Porque nós somos egoístas. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós precisamos, irmãos, nos nossos dias, termos coragem de dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me. Mas nós não queremos, irmãos, nós não estamos dispostos a isso. Nós estamos querendo cada dia mais, conquistar mais, ter mais, estamos valorizando o ter ao invés do ser, queridos. Nós não temos coragem de dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Jesus está fazendo a mesma coisa. A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. E é preciso que eu e você digamos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós não estamos prontos, queridos. Nós não queremos isto. Nós não queremos isto. Nós queremos melhorar a nossa casa, o nosso carro, o nosso guarda-roupa, essa calça, irmão, já está muito velha. Ontem a minha esposa estava passando roupa e eu falei assim: Denise, que calça que fica legal com essa camisa aí para eu ir amanhã? Ela: Marca, essa camisa está muito surrada. Essa camisa está muito surrada. Irmãos, nós estamos preocupados com coisas pequenas. Com coisas pequenas. O pastor Daniel, na quarta-feira, pregou aqui, quem estava sabe. Que palavra abençoada, irmãos. Que palavra abençoada, desafiando a nós. E eu quero nessa manhã corroborar com a palavra do pastor Daniel e nos desafiar, dizer a Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós precisamos estar dispostos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu disse ainda há pouco que eu sou um sonhador. Eu sonho e sonho alto, até porque eu não pago para sonhar, então vou sonhar alto.
Eu quero dizer a vocês, irmãos, se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse da minha vontade, queridos, eu estaria lá na Síria. Eu falei isso para o pastor Elias na quarta-feira aqui. Porque lá na Síria tem um povo que vive lá. É o povo curdo. Que nessa guerra da Síria com os Estados Unidos, esse negócio de arma química, eles estão sofrendo, irmãos. São os primeiros a serem atacados. Esse povo vive basicamente em 4 países, na Turquia, na Síria, no Irã e no Iraque. E o meu sonho é falar de Jesus para esse povo. 1996, um homem, um curdo, disse assim: se o Deus que os crentes falam existe e nos ama, nós só podemos esperar isso dos crentes brasileiros. Mas os crentes brasileiros, irmãos, estamos virando as costas para esses homens. Nós estamos virando as costas para o interior do nosso estado. A gente anda, irmãos, aqui no nosso estado, quilômetros e quilômetros sem uma igreja evangélica. Na primeira semana de julho desse ano, eu fui à Bahia num trabalho da faculdade. Mas aproveitando, porque eu não sou apenas um estudante, também sou crente, né? Além do meu trabalho da faculdade, eu vou fazer uma pesquisa religiosa. População da cidade, 13.500 habitantes. 5 igrejas evangélicas. Total de 700, 800 evangélicos apenas. Mas isso, o total no rol de membro das igrejas. Isso um pastor batista me disse, e um irmão da igreja cristã no Brasil também falou a mesma coisa. Isso é o total no rol de membro das igrejas. Nesse meio tem muitos nominais que nem aparecem na igreja há meses. E o pastor da igreja batista disse, na minha aqui mesmo tem gente que não vem há muito tempo. Mas está no rol de membro. Então a gente conta. A gente conta como crente. Se a gente sair daqui, irmãos, e entrar no interior do nosso estado, a gente vai andar quilômetros e quilômetros e a gente não vai ver uma igreja evangélica sequer. E o nosso vizinho do lado, irmãos, quantas vezes nós falamos de Jesus para ele? O nosso colega de trabalho, o nosso colega da faculdade, da escola. Quantas vezes? A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu vou citar o nome aqui do Dr. Amaury Marques. O Dr. Amaury Marques, ele é cardiologista. Já entrou alguém lá no seu consultório, Dr. Amaury, que não ouviu de Jesus? Quantos de nós fazemos o mesmo, irmãos, que o Dr. Amaury faz? Tem um pastor que é membro dessa igreja, que se converteu lá com o Dr. Amaury Marques. Mas nós achamos, irmãos, que nós não temos tempo. Nós temos que mostrar que somos bons. Naquilo que fazemos, temos que mostrar para o chefe que somos bons. E aí chega alguém do nosso lado, a gente não pode falar de Jesus para ele, que temos que mostrar a nossa capacidade para o chefe. Eu quero convidar você nessa manhã, diante de tudo que a gente falou aqui, desses dados que eu mostrei para vocês, eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Eu não vou te convidar aqui na frente para receber oração, para que você tenha um resto de semana abençoado, não. Não. Chega disso. Não vou fazer isso. Mas eu vou te convidar a vir aqui à frente. Se você está disposto a dizer a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero convidar você que foi tocado por essa palavra nessa manhã, que Deus falou com você, para vir aqui à frente e dizer a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim.
Quantos querem nessa manhã fazer isso? Se você está disposto, venha em nome de Jesus.